Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Há uns dias atrás, lá na nossa conta do Instagram, inclusive tá o link na descrição. Quem não segue a gente no Instagram vai lá seguir. Tá o link na descrição que eu posto muita coisa que às vezes não dá para gravar um vídeo, mas é uma notícia, então eu coloco lá. Mas há um tempo atrás, né, uns dias atrás, eu postei uma notícia no Instagram que o Oscar, né, a Academia Nacional ou Internacional de Cinema, tinha mudado as regras quanto ao uso de IA, inteligência artificial. E eu falei que eu ia falar tudo sobre o assunto em um vídeo. Pois bem, esse é o vídeo. A gente vai falar um pouco mais sobre o assunto do que está lá na notícia e a gente vai falar. A Academia de Artes e Ciências, o Oscar, mudou as regras do uso de IA em cinema e em filmes, limitando o uso em atuação em roteiro. A IA pode ser usada livremente ainda, tá? Ela não deixou de ser usada, não. Mas ela só pode ser usada para efeitos especiais, efeitos práticos, coisas de CGI, esse tipo de coisa. E ela não pode ser usada em atuação e em roteiro. Como assim e por que isso surgiu? Calma que eu vou te explicar. O fato é que de uns anos para cá, a IA, o inteligência artificial, tem avançado pra caramba. Sério, tem avançado muito. Ainda vai poder ser usada no cinema para efeitos práticos, tá? CGI, explosões de cinema, aquelas coisas todas. Mas ela não vai ser usada em atuação e em roteiro. Como assim? Ela não vai poder desenvolver histórias. Os caras vão ter que escrever as próprias histórias. Os roteiros dos próprios filmes terão que ser escritos por autores humanos. Então, não pode ter uma IA escrevendo. Tem que ser o humano quem está escrevendo. E outra coisa, que aí já é mais preocupante, não pode IA atuando. Peraí, João, IA atuando? Eu vou explicar para você uma coisa. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a IA consegue literalmente criar uma pessoa, ou seja, voz, corpo, tudo. Ela consegue criar uma pessoa, criar um ator ou uma atriz que nunca existiu de fato e que foi criado completamente por um computador, por um IA, e tem uma versão digital. Ou seja, isso tira o emprego de pessoas, né, que fazem o cinema, que fazem atuação, que fazem tudo. Tira o emprego de atores reais. Isso afeta a indústria do cinema, porque desemprega os caras. Se você empregar um IA, você corta custos, né, porque você não tem que pagar a IA não vai te cobrar um salário, o ator te cobraria. Então, muita gente pode preferir usar um IA, ou seja, um ator digital, uma atriz digital que nunca existiu. E agora, o Oscar, né, a organização, proibiu, não pode usar. E tem outro detalhe também. Olha bem para essa imagem na sua tela. Dá uma olhada. Esquece que eu estou aqui por um minuto e olha para a imagem. O que esses atores têm em comum? Sim, eles são atores. Mas o que eles têm em comum? Eles já faleceram. Se você percebeu minimamente, você sabe que esses 4 atores já são falecidos. Eles não estão mais entre os vivos. Só que se eu te dissesse que um IA hoje consegue reproduzir perfeitamente a voz, expressões faciais de qualquer um desses 4. Isso mesmo. A IA, entre muitas aspas, consegue ressuscitar um ator já falecido, morto. Consegue fazer o Paul Walker, por exemplo, ou o Rick Ledger atuar novamente, mesmo já estando mortos. E isso viola algumas coisas, né? Além de novo, prejudicar a indústria com os atores que ainda estão vivos, né? Os caras perdem trabalhos para pessoas que não estão mais no mundo dos vivos, ainda viola questões éticas. Quem é que limita os direitos autorais de uma pessoa que já morreu? A família? E que ética tem do cara não poder nem descansar mais, que você está fazendo ele trabalhar depois de morto? Então tem uma ética aí que é violada também. Então, outra questão que a organização do Oscar proibiu foi o uso de IA para, entre muitas aspas, de novo, ressuscitar atores mortos. Você não pode usar IA para criar roteiro, você não pode usar IA para criar um ator do zero, um ator que fosse totalmente digital, e também não pode usar IA para trazer de volta atores já falecidos. Essas são as novas regras. Se você fizer isso, o seu filme já se desqualifica para concorrer ao Oscar. Agora eu vou deixar a pergunta na mão de vocês. As novas regras do Oscar estão aí, já foram aprovadas e já mudaram. Tudo que eu fiz para vocês aqui foi trazer um resumo, um apanhado geral. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês concordam com essas novas regras ou vocês discordam? Vocês acham que a IA poderia ser usada mesmo em roteiros e atuações? Diz aí para mim nos comentários o que você acha.
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.